Vamos lá revisar aqui algumas coisas sobre função de segundo grau e equações irracionais com essa questão. Dado que m é maior que zero, a equação admite o que, né, com relação ali à quantidade de raízes. Bem, essa é uma equação irracional. Então, o que eu vou fazer? Vou elevar os dois lados aqui, ó, ao quadrado, ok? Quando eu elevo esse lado ao quadrado, some com esse radical daqui, fica x mais m. É igual. Quando eu elevo o outro lado ao quadrado, eu vou fazer o produto notável. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes x vezes raiz de m. Então, fica menos 2x raiz de m. Mais o quadrado do segundo, que vai cortar o quadrado com a raiz, vai ficar mais m. Observa uma coisa. Se você tem um m positivo de um lado da igualdade e um m positivo do outro lado, se eu passo ele para cá, ele vem negativo, vai ficar um positivo com negativo, vai cancelar. Então, você já pode fazer isso de uma vez aqui, ó, porque vai cortar. Eu vou passar esse x para cá, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos x menos 2x raiz de m. Como o x aparece em todas as parcelas, eu vou colocar x em evidência. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado dividido por x fica x. X dividido por x aqui vai dar 1, só que menos com mais menos. Ok? Aqui é a mesma coisa, vai dar menos esse x aqui, né? Ele vai cortar com esse x de cá, ok? E aí vai ficar 2 raiz de m, ok? 2 raiz de m. Beleza. Igual a zero, né? Obviamente que eu tinha esquecido de pôr igual a zero aqui. Essa equação, né, antes de eu fazer isso aqui, ó, se eu quisesse ter colocado o x em evidência só aqui, ó, nessas duas parcelas, eu ia ter uma equação do tipo AB, porque ia ficar x ao quadrado, que é o termo A, né? O A aqui é 1. E o B seria esse, eu ia colocar aqui, ó, menos x em evidência, ia ficar 1 mais 2 raiz de m. Ou seja, o B seria, se eu multiplicasse esse menos 1, passasse aqui para dentro, ia ficar menos 1 menos 2 raiz de m, que seja, né? Então, eu ia ter um termo A e um termo B. A gente sabe quando a gente tem uma equação incompleta do tipo AB, né? Ela vai ser assim, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. A gente coloca o x em evidência, ficaria x, multiplica aqui, teria o x, né? Porque fica x ao quadrado dividido por x, vamos considerar que esse A é 1, tá? Aí vai ficar x aqui dentro, e bx aqui vai ficar B. Ou seja, essa equação, ela é uma equação que eu tenho duas coisas se multiplicando para dar zero. Preste atenção. Se tem uma multiplicação e tá dando zero, é porque uma das duas coisas é zero, é obrigado. Se dá zero, é porque uma das duas coisas é zero. Aí, no primeiro caso, eu considero que o x é zero, certo? E no segundo caso, x menos b é igual a zero, ou seja, x é igual a menos b. Porque se eu coloco menos b aqui, um corta com o outro e dá zero do lado de dentro. Então, eu tenho duas raízes, sendo que uma delas é nula, ok? Aqui vai rolar o mesmo processo, ó. X igual a zero é uma raiz, ou seja, nula. E aqui dentro, resolvendo essa equação de primeiro grau, eu acho a outra raiz, tá? Então, nós temos, nesse caso, duas raízes reais, sendo uma delas nula, ok? Agora, vamos só raciocinar aqui. O que seria a letra E, duas raízes reais e simétricas? É quando a minha equação é do tipo AC. Por exemplo, x ao quadrado menos 49 é igual a zero. Passa esse cara para cá, fica positivo. X ao quadrado aqui, eu tiro o quadrado passando raiz quadrada, ok? Então, x é igual a mais ou menos 7. Toda vez que a sua equação ela é incompleta, só tem o A e o C, ela é, as duas raízes, né, vão dar reais e simétricas, porque uma vai dar positiva, a outra negativa, porque toda raiz quadrada admite uma raiz positiva e uma negativa. Isso aqui no gráfico, ó, uma das raízes é 7, a outra é menos 7, né? Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Por isso que fala que elas são simétricas, porque elas estão à mesma distância da origem, ó. 7 para cá e 7 para lá. Entenderam o que significa duas raízes reais e simétricas? No nosso caso aqui, a resposta da letra B, ó, duas raízes sendo uma delas nula, é porque a equação é do tipo AB, tá? Uma única raiz real e negativa é o seguinte, o delta da equação é zero, tá? Aí, se a raiz vai ser positiva ou negativa, então essas duas aqui têm a mesma lógica, ó, uma raiz real é delta igual a zero. Se ela vai ser positiva ou negativa, depende do valor do B, porque na fórmula do Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz do negócio lá e tal. Depende do B e do A, na verdade, né? Então, se ela vai ser positiva ou negativa, depende do contexto do B e do A. E unicamente uma raiz nula, no caso aqui, é quando você tem a equação só ax ao quadrado, tá? Por quê, né? Não tem nem termo B, nem termo C, então a única coisa que zera essa parada aqui é se o x for zero. Então, se a equação for incompleta do tipo ax ao quadrado, ela só tem uma raiz e, com certeza, a raiz tem que ser zero.
Beleza? Então, lembrar aí essas propriedades de delta. Delta positivo, duas raízes diferentes. Delta igual a zero, uma única raiz. Delta negativo não tem raiz. E isso aqui também que eu tô vendo de vez em quando ser abordado em prova. Se essas raízes vão ser simétricas, se elas vão ser nula e outro valor, etc e tal, ok?